Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar iniciando hoje o último assunto, né, dessa segunda etapa da disciplina, que é a parte de integrais impróprias. Lucas, e o resto das aulas? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar já na parte de cálculo 3, né? Já para adiantar, para quando for no próximo semestre, já ficar menos coisas para vocês, tá bom? Conseguimos adiantar o conteúdo, né, apesar do ensino ser remoto, e estamos indo numa leva boa. Claro que como nós estamos adiantando, se vocês precisarem que a gente volte, que a gente reforce alguma coisa, a gente volta sem problema nenhum. Mas eu já quero ver se eu adianto a parte de cálculo 3, tá? Para não ficar muita coisa quando vocês forem ver o cálculo 3 em si, tá bom? Mas hoje, como eu disse, é a última parte do nosso conteúdo. Na próxima semana, quando sair o horário do novo ciclo, a gente vai marcar um horário só para tirar dúvidas sobre os assuntos de maneira geral, né? Desde frações parciais, as técnicas de integração, até essa parte de hoje que é integrais impróprias, beleza? Bom, vamos começar com um exemplo. Nós vamos precisar calcular essa área azul embaixo da curva, certo? Quem conhece o gráfico da função f igual a e elevado a menos x, sabe que teoricamente não, é de fato. Essa área aqui embaixo ela é infinita, certo? Porque isso aqui nunca vai, nós vamos ter o que nós chamamos de assíntota horizontal, né? Esse gráfico ele nunca vai tocar o eixo x. Então nós vamos ter uma área infinita aqui embaixo. Então, teoricamente, se a gente for calcular essa área, nós vamos ter que calcular a integral de e elevado a menos x variando de 0 ao infinito. Como é que calcula isso aqui? Né? Como é que a gente faz o cálculo disso aqui? E aí, para isso, a gente vai precisar recorrer às chamadas integrais impróprias. Porque não existe um limite infinito, né? Não tem como eu aplicar uma integral com um infinito no valor. Mas tem como eu resolver isso aqui. Para resolver essa integral, o que é que eu vou fazer? Deixa eu reescrever ela aqui direitinho. Integral de 0 ao infinito de e elevado a menos x dx. Certo? O que eu vou poder fazer aqui é, no caso, eu vou chamar o infinito de uma variável a. E aí eu vou fazer integral de 0 a de e elevado a menos x dx. E na frente eu vou aplicar um limite. Um limite onde a minha variável será a e esse a vai tender ao infinito. E aí eu vou resolver essa integral vai cair numa função em função de a, e aí eu aplico o limite e encontro o valor correspondente, tá bom? E aí eu vou conseguir encontrar um valor numérico para essa área. Sim, essa área tem um valor total fixo. E aí nós vamos encontrar ela. Como é que vai fazer? Vamos calcular essa integral. Limite, quando a tende ao infinito, de primitiva de e elevado a menos x, né? Eu vou chamar u de menos x, du vai ser menos dx, então aqui eu vou ter integral, quando o x for 0, u é 0, e quando o x for a, u vai ser menos a, certo? Então aqui eu vou ter o seguinte, integral de 0 a menos a, de menos e elevado a u du. Primitiva de e elevado a u é a própria e elevado a u. Então eu vou ter limite, quando a tende ao infinito, de menos e elevado a u, variando de 0 a menos a. Certo? Então isso aqui vai ficar como? Limite, quando a tende ao infinito. Esse menos eu vou tirar logo, vou botar aqui, tá bom? Aqui na frente do limite. Eu posso tirar ele da integral, posso tirar ele do limite. Então vamos lá. Vai ficar e elevado a menos a menos e elevado a 0. Certo? Então eu vou ter menos limite a tendendo ao infinito. E elevado a 0 é 1, então eu vou ter e elevado a menos a menos 1.
Aí como é que vai ficar? Vamos aplicar. Quando A vai para o infinito, menos A vai para menos infinito. Quando a exponencial tende a menos infinito, isso aqui vai tender a zero, aplicando o limite. Então eu vou ter menos limite, quando A tende ao infinito, de E elevado a menos A. E aqui eu faço o jogo de sinais. Menos com esse menos vai ficar mais limite, quando A tende ao infinito, de 1. Esse limite aqui, como a gente já calculou, é zero. E o limite da constante é a constante. Então, essa área aqui abaixo dessa curva é igual a 1. Então, por mais que seja teoricamente uma área infinita, ela tem um valor fixo, que é 1. Tá bom? Beleza? Bem, esse não é o único tipo de integral imprópria. E aí nós vamos ver outros tipos de casos de integrais impróprias. Como é, por exemplo, esse caso aqui. É compreensível pensar que temos uma área infinita, né? Como eu já comentei. Porém, podemos provar que é possível calcular essa área e encontrar um valor finito para ela. Então, vamos calcular a área abaixo dessa curva, certo? Y igual a ln de x ao quadrado, de maneira que x varie de 1 até o infinito. Então, nós vamos ter o seguinte. Integral de 1 ao infinito de ln de x sobre x quadrado dx. Tá? Vamos ter que calcular essa integral. Seguindo o mesmo princípio, nós vamos ter que fazer uma integral imprópria aqui. Fazer o limite, quando a tende ao infinito, de 1 ao infinito, de 1 a a no caso, de ln de x sobre x quadrado dx. Certo? Então vamos calcular a primitiva disso. Para calcular essa integral aqui, nós vamos precisar recorrer a integral por partes, né? Porque a gente sabe que eu não lembro se é a derivada ou a integral. Eu vou dar uma olhada aqui e confirmo para vocês. Mas a derivada ou a integral do ln é 1 sobre x. Não é isso? Deixa eu ver aqui, viu? Eu sei que a integral de 1 sobre x é ln de x. Então, a derivada de ln, que é 1 sobre x. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos fazer uma integral por partes aqui. Vamos fazer essa conta à parte aqui. Integral de 1 até a de ln de x sobre x quadrado dx. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o de ln de x. Du será 1 sobre x dx. Beleza? E aí eu vou chamar dv de 1 sobre x quadrado dx. A primitiva disso, v no caso, vai ser x a menos 1, soma 1, dividido pelo novo expoente, menos 2 mais 1 é menos 1, então vai ficar menos 1 sobre x, tá bom? Então, como é que vai ficar essa integral aqui? Vai ficar ln de x sobre menos x, porque é o u vezes v, né? Menos a integral de v du. Como esse v está negativo, eu vou deixar mais aqui. v du. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado dx. Tá certo? Se eu não estou falando besteira, é isso. De 1 a a. Aplicado de 1 a a. Então, aqui vai ficar... vamos fazer menos ln de x sobre x, aplicado de 1 a a, mais a primitiva de x ao quadrado, como a gente já fez, é menos 1 sobre x. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre x, variando de 1 a a. Ok?
Então aqui vamos lá, vamos aplicar primeiro em A, né? Vai ficar, deixa eu fazer um colchete, menos ln de A sobre A, ok? Tem um menos aqui, né? Aí vai ficar menos aplicado em 1, só que como tem menos vai ficar mais. ln de 1 sobre 1, que é ln de 1, né? E a gente sabe que ln de 1 é 0. Menos. Aí vamos fazer aqui 1 sobre A, menos 1 sobre 1, que é 1. Ok? Então o resultado aqui vai ficar menos ln de A sobre A, menos 1 sobre A, mais 1. Tá bom? Então esse é o resultado da integral, dessa integral aqui. Então vai ficar limite, quando A tende ao infinito, de quem? Menos ln de A sobre A, menos limite, quando A tende ao infinito, de 1 sobre A, mais limite. Deixa eu ajeitar isso aqui, viu? Que tá uma bagunça. Menos limite, quando A tende ao infinito, de 1 sobre A, mais limite, quando A tende ao infinito, de 1. Esse primeiro aqui, ó, nós vamos construir aqui o gráfico daquela função lá, tá? Então, y igual a menos ln de x dividido por x é quando a gente faz... Deixa eu diminuir aqui, ó. Quando a função vai se aproximando, vai tendendo ao infinito, o gráfico vai se aproximando de 0, tá bom? Então, quando isso acontece, e a mesma coisa para essa função aqui, ó, 1 sobre x, e esse menos aqui, também vai se aproximando de 0 quando x vai tendendo ao infinito. Então, dessa forma aqui, quando a tende ao infinito, essa função tende a 0 e essa função tende a 0 pelo gráfico. Logo, o limite da constante é a constante, então o resultado dessa integral será igual a 1. Beleza? Para finalizar, eu vou fazer só esse terceiro exemplo, que é um outro tipo de convergência, tá? A quarta eu vou deixar como exercício, porque ela é bem simples mesmo, é bem rápida, né? Não, na verdade acho que eu vou fazer a quarta, porque ela é rápida, mas ele quer um volume infinito, podemos dizer assim, né? Bom, na terceira, ele quer que é um outro tipo de integral imprópria. A integral imprópria da terceira questão, ela tem um diferencial que é o seguinte. Um outro tipo de integração imprópria acontece quando um dos integrandos possui uma descontinuidade infinita, ou seja, aqui x não pode ser 1, certo? Porque se x for 1, aqui tem um dx, viu, gente? Porque se x for 1 aqui, dá problema, né? Vai ter uma descontinuidade. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a integral de 0 a 1 de 1 sobre 1 menos x dx nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer o limite, certo? Quando a tende a 1, porque a descontinuidade vai se dar no 1, da integral de 0 a de 1 sobre 1 menos x dx. Agora vamos calcular essa integral aqui embaixo. Integral de 0 a de 1 sobre 1 menos x dx, certo? Eu vou chamar de 1 menos x, du, opa, aqui não vai dar não, vocês não estão vendo, né? Eu vou fazer aqui em cima então. Eu vou fazer assim, porque senão vocês podem não ver. Vamos dar uma pausa ali, né? Aí aqui eu vou fazer integral de 0 a
de 1 sobre 1 menos x dx. Eu vou chamar u de 1 menos x, du é menos dx. Então, como é que vai ficar essa integral? Quando x for 0, u será 1. Quando x for a, u será 1 menos a. Então, aqui vai ficar integral de 1 a 1 menos a de 1 sobre u menos du, né? Então, como é que vai ficar aqui para resolver? Primitiva de 1 sobre u é o próprio ln de u, né? Então, vai ficar ln de u aplicada em 1 e 1 menos a. Então, vai ficar ln de 1 menos a menos ln de 1. Ok? Ln de 1 é 0. Nós sabemos que isso aqui é 0, né? Então, vai ficar só ln de 1 menos a. Ok? E aí, nós vamos fazer o quê? Continuar a resolução do limite lá de cima, né? Vai ficar limite, quando a tende a 1, de ln de 1 menos a, certo? Foi o resultado da integral. Então, vamos fazer o seguinte. Quando a tende a 1, isso daqui tende a 0. E como é o gráfico do ln de x, quando x tende a 0? Vamos tentar ver aqui no GeoGebra. Aqui nós vamos ver como é o gráfico do ln de x, né? Então, y igual a ln de x. O ln de x, quando x se aproxima de 0, no caso o y tende ao infinito, se vocês menos infinito no caso, se vocês prestarem atenção, né, por meio desse gráfico. Então, à medida com que x vai se aproximando de 0, ou seja, o logaritmando vai se aproximando de 0, significa dizer que o valor da função tende ao infinito. Em outras palavras, isso daqui vai tender ao a menos infinito. Ou seja, nós verificamos que, como isso está tendendo ao infinito, essa integral ela não vai convergir, ela vai divergir porque ela vai estourar, ela vai para o infinito. Beleza? Agora, finalizando com esse último exemplo, ele quer que a gente encontre o volume do sólido gerado por meio da rotação da curva em torno de x, certo? Y igual a E elevado a x, de maneira que vá de menos infinito até ln de 2, certo? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Como é que a gente calcula o volume do sólido de rotação? Vocês já sabem, né? πr ao quadrado, onde r é a própria função. Então, nós vamos ter a integral de menos infinito até ln de 2 de π vezes e elevado a x ao quadrado dx. A gente está calculando o volume de rotação, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês voltam lá na aula de volume de sólidos por rotação em torno do x, tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? Tira π da integral, vai ficar a integral de menos infinito até ln de 2 de e elevado a 2x dx, tá bom? E aí, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou chamar... isso aqui eu tenho que passar o limite, né? Ficar limite, quando a tende a menos infinito... Deixa eu ajeitar isso aqui. Quando a tende a menos infinito, da integral de a até ln de 2 é elevado a 2x dx. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar u de 2x. du é 2dx. Certo? Então dx é quem? du sobre 2. Quando x for a, u será 2a. Quando x for ln de 2, u será 2ln de 2.
ou usando a propriedade onde esse 2 passa como expoente logaritmando, ln de 4. Tá? Então vamos fazer uma substituiçãozinha usando essa aqui, certo? Então vai ficar como? Π limite, quando A tende ao infinito, da integral de 2A até ln de 4, certo? De E elevado a U, du sobre 2. Esse sobre 2 eu vou tirar da integral. E aí eu tiro também do limite. Então fica π sobre 2 aqui, certo? Primitiva de E elevado a U é E elevado a U. Então vai ficar π sobre 2 vezes o limite quando o A tende a menos infinito. Esqueci o menos aqui, viu, gente? Menos infinito. De E elevado a U, variando de 2A até ln de 4. Então aqui vai ficar π sobre 2 vezes limite, quando o A tende a menos infinito. Aí vamos calcular aqui. Aplicar em ln de 4. Deixa eu ver se é du sobre 2 mesmo, é isso mesmo. Então aqui vai ficar E elevado a ln de 4 menos E elevado a 2A. Certo? Aí vamos lá. Isso aqui vai ficar π sobre 2 vezes limite, quando o A tende a menos infinito, de E elevado a ln de 4 menos limite, quando o A tende a menos infinito, de E elevado a 2A. Pelo gráfico, nós sabemos que isso aqui tende a zero, né? Função exponencial, quando tende a menos infinito, isso aqui vai tender a zero. E pela propriedade lá de logaritmos e exponenciais, isso aqui se cancela, fica só logaritmando. Então aqui eu vou ter o limite quando A tende a menos infinito de 4. Então isso é 4. E aqui é 0. 4 menos 0, 4. E aí eu vou ter π sobre 2 vezes 4. Isso é 4 π sobre 2. Isso dá 2π. Então o volume de rotação, por mais que teoricamente o volume seja infinito, o valor desse volume aqui vai ser 2π. Bom, galera, beleza? Espero que tenha ficado entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, como eu disse, na próxima semana nós vamos ter um momento só para tirar as dúvidas de vocês e conversar sobre esses conteúdos que a gente finalizou, tá bom? Não vai ter aula no YouTube, vai ser mais um momento para tirar as dúvidas mesmo, tá bom? Bom, gente, pois é isso. Aquele abraço. Tchau, tchau.